الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, prezados irmãos, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Bunia al-Islam ala khamsin. Portanto, o Islam foi erguido sobre 5 pilares. Todos nós conhecemos os 5 pilares do Islamo, que são os testemunhos da fé: o Salah, o Zakah, o Hajj, o jejum. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá-nos esta informação que o Islã foi erguido sobre estes 5 pilares. Portanto, as coisas fundamentais do Islã são estes 5 rituais. Mas eles não são os únicos, porque uma construção, portanto, ou algo, conforme o profeta disse, que está erguido sobre estes 5 pilares. Há uma construção, há algo que está erguido sobre estes 5 pilares, dos quais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essas coisas informou noutros hadiths, assim como também Allah subhanahu wa ta'ala no Corão também informa acerca dos rituais e de outras ações que também têm a sua importância, têm a sua relevância no Islã. Portanto, estes 5 pilares, conforme nós sabemos, qualquer um deles tem a sua importância, e a não existência de um deles faz desmoronar o Islã de uma pessoa. Portanto, se a pessoa não testemunha que não há divindade digna de ser adorada senão Allah, e que Muhammad é o mensageiro de Allah, se a pessoa não tem esta convicção, não tem esta fé, então ele praticamente não tem Islã. Se a pessoa não acredita no Salah, se a pessoa é daquelas pessoas que entende que o Salah não tem muita importância, por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Inna baina ar-rajuli wa baina al-kufr wa shirk tarku salah. A linha de demarcação entre uma pessoa e a descrença e o shirk é o quê? É o salah. Aquilo, as ações, dentre as ações aparentes que fazem uma pessoa estar sujeita às regras do Islã, é o quê? É o salah. Portanto, a não existência deste pilar, portanto, a pessoa está, portanto, sujeita a estar envolvida na descrença e no shirk. O zakat também tem a sua relevância, tem a sua importância, e é por isso que Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, logo após a morte do profeta, quando houve alguns muçulmanos que entenderam que já não deviam tirar o zakat, já não devia pagar o zakat, porque o profeta tinha morrido, então o Abu Bakr Siddiq, na qualidade de khalifa, determinou combater esses muçulmanos. E houve alguma oposição, mas a firmeza de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu levou ele a dizer o quê? Wallahi la uqatilanna man farraka bayna as-salati waz-zakat. Eu juro por Allah que irei combater aqueles que diferenciam entre o salah e o zakat. E Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu combateu essas pessoas que estavam a entender que já não era obrigatório tirar o zakat porque o profeta tinha falecido. Portanto, meus irmãos,
o Islã está erguido sobre 5 pilares. Mas o profeta está a dar um exemplo do Islã como uma estrutura. Da mesma maneira que nós temos este masjid, que tem pilares. Que se nós partirmos os pilares, a estrutura cai. Mas ela tem paredes, tem um teto, tem muita ornamentação. Portanto, o Islã também é assim. Tem os pilares, mas também tem as suas paredes, tem o seu teto, tem a ornamentação. E isto tudo que, para além dos pilares, são os outros rituais do Islã que também têm a sua importância, têm a sua relevância. E é por isso que nós encontramos, por exemplo, obediência aos pais. Obediência aos pais é algo que o profeta não mencionou como pilar do Islã, mas é algo que, se não é observado, pode levar a pessoa para o Jahannam. Portanto, é algo que é obrigatório. Tratar bem os pais, ser bondoso para com os pais, ser obediente para com os pais, é algo que é obrigatório. Mas o profeta não mencionou aqui como pilar do Islã, mas tem a sua relevância no Islã. Outra coisa também é o amor ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O amor ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é algo que tem uma grande importância. Tem uma grande importância. É algo que faz com que a crença de uma pessoa esteja completa. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele em vários hadiths falou acerca da importância do amor para com ele, do amor para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse no hadith: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in." Tanto o profeta disse neste hadith que ninguém é um verdadeiro crente, ninguém alcançará a crença completa, o imã completa, até que o profeta, até que eu, portanto o profeta, seja mais querido para essa pessoa, para a pessoa, do que o seu pai, do que o seu filho, do que todas as pessoas na generalidade. Portanto, esta é uma condição para a pessoa ter uma crença completa, para ter uma crença perfeita, para ter um imã completo, um imã perfeito. É preciso que a pessoa coloque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como a pessoa mais querida para si, do que o seu próprio pai, do que o seu próprio filho, do que a sua própria esposa. Ter o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como a criatura de Allah mais querida para si. E certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na companhia de alguns de seus companheiros, alguns sahabas, dentre eles Umar radiyallahu ta'ala anhu. Nós conhecemos que Umar era um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais bravos. Era aquele que, quando caminhava por uma via, o Shaitan tomava outra via. O Shaitan tinha medo de encarar Umar radiyallahu ta'ala anhu, com todo o poder que o Shaitan tem, mas tinha medo de encarar Umar radiyallahu ta'ala anhu. Quando Umar estivesse a andar numa determinada direção, a caminhar numa determinada direção, o Shaitan partia para outra. Portanto, Umar radiyallahu ta'ala anhu estava com o profeta, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegou a mão de Umar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era um líder, gostava de seus companheiros, a sua humildade, não tinha problemas em dar a mão aos seus companheiros. Pegou a mão de Umar radiyallahu ta'ala anhu, estava a andar de mãos dadas. Então Umar radiyallahu ta'ala anhu disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Tanto Umar disse para o profeta que: "Ya Rasulullah, tu és mais querido para mim do que tudo, exceto a minha pessoa." Então, em resposta, o que é que o profeta disse? O profeta disse: "Lá, waladhi nafsi biyadihi, hatta akuna ahabba ilayka min nafsika." O profeta disse: "Não, Umar, não, até que eu seja mais querido para si do que a sua própria pessoa." Então, Umar radiyallahu ta'ala anhu, na resposta, o que é que disse? Disse: "Innahu wallahi al-ana
la anta ahabu ilayya min kulli shay, min nafsi. La anta ahabu ilayya min nafsi. Então Umar disse, na verdade, por Allah, agora tu és mais querido para mim do que a minha própria pessoa. Então o profeta que disse, Al-ana ya Umar. Agora sim, Umar, você está a demonstrar característica de uma crença completa. Agora sim, você está a demonstrar característica de uma crença completa, perfeita. Portanto, meus irmãos, o amor ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é extremamente importante. E quando a pessoa ama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qual é o seu primeiro dever? Para nós, muçulmanos, que é obrigatório amarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual é o nosso primeiro dever para com o profeta? É o quê? É segui-lo. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala no Corão dá ênfase à obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obedecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que Allah diz? Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Então Allah diz o quê? Ó crentes, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro e aos que foi confiada a autoridade, aos líderes muçulmanos, aqueles que foi confiada a autoridade, os governantes muçulmanos. Portanto, meus irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a criatura mais querida de Allah. Nós devemos amá-lo e devemos obedecê-lo, seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E consta também no outro versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum. Ó crentes, obedecei a Allah e ao mensageiro e não tornais as vossas ações inválidas. Portanto, meus irmãos, somos obrigados a obedecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala demonstrou e ensinou-nos e informou-nos que obedecer ao mensageiro, obedecer ao profeta é o mesmo que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que Allah diz: "Wa ma yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Aquela pessoa que obedece ao mensageiro, na verdade obedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah também diz no Corão: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." E quando a pessoa ama Allah, e é nosso dever também amar a Allah, o que é que devemos fazer como demonstração de que nós realmente amamos a Allah subhanahu wa ta'ala? Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Diz, ó Muhammad, diz para eles, se realmente amam, se realmente amais a Allah, então sigam-me, sigam-me, porque ao seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que é que vai acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala vai amar essas pessoas que seguem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, meus irmãos, é nosso dever obedecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É nosso dever seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os sahabas tinham um amor profundo para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinham um amor que só de pensar que um dia haviam de se separar do profeta era motivo para ficarem tristes. Era motivo para ficarem preocupados e cheios de tristeza. É por isso que quando o profeta morreu, o dia em que o profeta morreu, foi o dia mais triste para os sahabas. Foi o dia mais triste para os sahabas. E eles, só de pensar que um dia haviam de se separar do profeta, eles já ficavam tristes. E é por isso que certa vez, quando
o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a acompanhar Muaz ibn Jabal. Estava a acompanhar Muaz ibn Jabal quando o profeta enviou Muaz ibn Jabal para Iêmen, para ir lá pregar o Islã, para ir lá ensinar as pessoas o Islã, para ir lá convidar as pessoas para o Islã no Iêmen. O profeta, quando estava a se despedir de Muaz ibn Jabal, Muaz ibn Jabal estava montado no seu camelo, a caminhar para Iêmen. O profeta acompanhou a ele, ao lado, a caminhar com os pés. Foi dando vários conselhos a Muaz ibn Jabal. No fim, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Muaz ibn Jabal: "Oh Muaz, ya Muaz, asa alla talqani ba'd ami hadha." É provável que tu não vais me encontrar depois deste ano. Quando tu regressares, é provável que tu não vais me encontrar. E é provável que tu, quando regressares, apenas vais passar do meu masjid e vais passar da minha sepultura. Então, isto era uma indicação que o profeta estava a dar a Muaz ibn Jabal, que provavelmente quando ele regressar desta missão que o profeta tinha lhe confiado, ele ao regressar já não havia de encontrar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em vida. Então isto foi motivo para Muaz ibn Jabal chorar imenso, só de pensar com esta separação com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Houve outro companheiro também do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que, conforme consta no hadith, ele veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e apresentava tristeza no seu rosto. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conhecia bem os seus companheiros, conhecia bem os seus sahabas, quando é que eles estavam felizes, quando é que estavam tristes. O profeta verificou tristeza no rosto desse sahaba e perguntou para ele qual era o motivo de tristeza. Então este companheiro disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, tu és a pessoa mais querida para mim do que a minha família, a minha esposa, o meu filho. Eu, quando estou em casa, penso em ti, lembro de si, fico com saudade de te ver. Eu saio, venho ao seu encontro, venho te ver, para alegrar o meu coração. Mas eu, quando lembro de que um dia vou me separar de si, a morte vai nos separar, e tu, ao entrar no Jannat, serás elevado para uma posição alta, lá onde estarão os mensageiros dos profetas. E eu, se eventualmente entrar no paraíso, entrar no Jannat, não sei se hei de te ver mais." Então isso deixa muito triste, isso deixa muito preocupado, é por isso que eu estou triste. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não teve resposta para ele, não respondeu nada, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Até que Allah revelou este versículo, onde Allah diz: "E quem obedece a Allah e ao mensageiro, no dia da ressurreição, estes estarão com quem? Estarão na companhia, estarão entre os profetas, entre os siddiqinas, aqueles que são, portanto, firmes na verdade, e os mártires, e os virtuosos, as pessoas virtuosas." Depois Allah diz o quê? وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. E quão, portanto, que bela companhia, que belos companheiros são estes, que excelentes companheiros são estes. Portanto, isto foi motivo para os sahabas ficarem aliviados, para diminuir esta preocupação, esta tristeza deles, que ao obedecerem a Allah, ao obedecerem o mensageiro, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isto será o motivo também para estarem na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Jannat. Por isso, meus irmãos, devemos obedecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, devemos manifestar o amor para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando nós amarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam verdadeiramente, então nós iremos alcançar o quê? Iremos alcançar a doçura do imã.
Porque o imã tem a sua doçura, tem o seu sabor. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Thalathun man kuna fihi wajada bihina halawata al-iman. 3 coisas que ao existirem numa pessoa, a pessoa vai alcançar a doçura, o sabor da fé, do imã. An yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Que Allah e o seu mensageiro sejam mais queridos para si do que tudo. Allah e o seu mensageiro sejam mais queridos para si do que tudo. An yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Gostar de alguém, do muçulmano, do irmão muçulmano, mas gostá-lo somente pela causa de Allah. Não por nenhum interesse, não por nenhum objetivo mundano, mas gostar a pessoa apenas pela causa de Allah. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. A pessoa detestar, regressar, retornar para a descrença, da mesma maneira que a pessoa detesta ser lançada no fogo do Jahannam. Portanto, se a pessoa tiver essas 3 coisas no seu coração, a pessoa vai alcançar o quê? Vai alcançar a doçura do imã. A pessoa vai ter um imã num nível que vai lhe permitir alcançar a doçura do imã. Porque o imã no nosso coração tem níveis. Conforme nós sabemos, já ouvimos, al-imanu yazidu wa yankus. O imã não é uma coisa estática. Ela oscila, o imã oscila numa pessoa. E vai aumentando quando a pessoa dedica-se na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Pratica atos de adoração, de obediência, o imã vai aumentando. E o imã vai diminuindo quando a pessoa desobedece a Allah. Quando a pessoa pratica pecados, o seu imã vai baixando, vai diminuindo. É por isso que o profeta disse: La yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min. Uma pessoa que está a praticar o ziná, uma relação sexual ilícita, naquele momento que ele está a praticar o ziná, ele não tem um imã normal. O seu imã está abaixo de 0. Da mesma maneira que, conforme o profeta disse, não é possível também uma pessoa estar a roubar enquanto ele é um crente. Não pode. A crença e o roubo não jogam. A crença e o ziná também não jogam. Não é possível uma pessoa dizer que eu sou um crente enquanto está a praticar o ziná. Naquele momento que a pessoa está a praticar o ziná, ele não tem imã no seu coração. Portanto, o imã é uma coisa que oscila, aumenta, e o imã também diminui. Para nós vermos, cada um de nós, o nível do nosso imã, como é que devemos ver? Cada um de nós fazer uma análise assim superficial, mais ou menos qual é o nível do meu imã. A pessoa vê como é que a pessoa reage, ou como é que a pessoa se comporta face a uma desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando alguém está a desobedecer a Allah, como é que você se comporta? Como é que você se manifesta? Se você está num sítio onde está a desobedecer a Allah, como é que você se comporta? Você está num sítio onde está a consumir bebida alcoólica, como é que você se comporta? Você fica lá também como se nada estivesse a acontecer? Ou você retira-se, sente no coração? É por isso que o profeta disse o quê? Que mandará amin kumun karan falyughayyirhu biyadihi. Aquela pessoa que observar, aquela pessoa que testemunhar uma má ação, um pecado, uma ação que não é, portanto, legal, a pessoa deve impedir essa ação com as suas mãos. Se não puder impedir com as suas mãos, com a sua língua. Se não puder também impedir com a sua língua, então pelo menos sente no coração. E esse é o nível mais baixo de imã. É o nível mais baixo de imã, você sentir no coração: e Allah, essas pessoas estão a desobedecer assim, essas pessoas estão a consumir bebida alcoólica, essas pessoas estão a fazer ziná, essas pessoas estão a fazer isso. Você sentir no seu coração, retirar-se daquele local, então este é o nível mais baixo de imã. Agora, se você não se comporta desta maneira, ainda fica lá, não sente nenhuma diferença, então a pessoa, cada um vai ver qual é o nosso nível de imã. Portanto, meus irmãos, nós temos que seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a maneira de nós seguirmos o profeta
é obedecer a ele, é amar o profeta, é colocar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acima de todas as outras criaturas, acima dos nossos interesses pessoais, acima de querer agradar os nossos filhos, acima de querer agradar a nossa família, a nossa esposa, outras pessoas. Colocar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como a criatura que nós devemos considerar mais. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos seguir os exemplos do profeta, o sunnah do profeta. Só para dar exemplo só de duas coisas muito importantes, de dois ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muito importantes, que se nós seguirmos, então teremos muitos benefícios. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith certa vez que ayajizu ahadukum an yaqra'a fi layla thuluth al-Qur'an. O profeta disse assim: algum de vós é incapaz de numa noite recitar 1/3 do Corão? Então os sahabas perguntaram: كيف يقرأ ثلث القرآن? Como é que uma pessoa pode recitar numa noite 1/3 do Corão? O profeta disse o quê? قل الله أحد تعدل ثلث القرآن. Surat al-Ikhlas, recitar قل الله أحد uma vez equivale a pessoa ter recitado 1/3 do Corão. No outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 100 حسنة? Será que algum de vós é incapaz de num dia ter, para te conseguir, portanto, com que seja registrado a seu favor 100 boas ações? Então perguntaram: Ya Rasulullah, como é que é possível uma pessoa conseguir isso? 1000. Será que alguém é incapaz de num dia fazer com que seja registrado a seu favor 1000 boas ações? Os sahabas disseram que Ya Rasulullah, kaifa yaksibu fi yawmin 1000 hasana. Então o profeta disse o quê? 100. A pessoa recitar 100 vezes yusabihu 100 marra, a pessoa recitar 100 vezes subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala registra para esta pessoa 1000 boas ações, ou então apaga 1000 pecados. Portanto, meus irmãos, assim é que nós seguirmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós amarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é seguir os seus ensinamentos, seguir o seu sunnah, seguir aquilo que ele recomendou, e desta maneira nós estaremos realmente a manifestar o verdadeiro amor para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.